Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 1. Salmos 1. O tema da mensagem de hoje é bênção, bendito, abençoar, ser bem-aventurado. E tudo isso, ligado a prosperidade. Salmos, capítulo 1. Salmos, se você abrir a Bíblia no meio, você cai em Salmos, bem no meio. Se cair em Jó, você anda para frente um pouquinho, mas normalmente cai em Salmos. Bom, então o tema da mensagem de hoje tem a ver com bênção, abençoar e tudo mais. Por exemplo, por que nós pedimos para abençoar o nosso alimento? Por que nós oramos a Deus e pedimos para que Deus abençoe esse alimento? Por que nós fazemos isso? O que é isso? O que isso quer dizer? Ou, por que nós abençoamos nossos filhos? Que valor tem isso? Será que isso tem algum valor? Não tem valor? O que seria abençoar os nossos filhos? Volta um pouquinho, vai voltando que você vai chegar. Não foi tão no meio assim, mas tudo bem. Então, o que seria isso? Hoje nós vamos entender exatamente o que seria. E é algo que nós praticamos todos os dias, o tempo todo no nosso dia a dia. Pede para alguém abrir para você, minha filha. Tá difícil aí. Achou? Então tá bom, é o primeiro capítulo, 1. Pode deixar aberto lá. Parabéns. Então, tá bom. O que seria essa bênção? Vamos entender um pouquinho mais sobre a bênção na Bíblia. Lembrando que bênção está ligado a tudo, tá? Está ligado à prosperidade, a bens materiais, a coisas da nossa vida. Está ligado a tudo isso. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. Salmos capítulo 1, verso 1 vai dizer: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que seria bem-aventurado? Bendito, abençoado. Bem-aventurado não é feliz, tá? Bem-aventurado é bendito, é abençoado. Continuando, então. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então esse abençoado, esse bendito, tem a ver com essa prosperidade que ele está anunciando aqui, Não são assim os ímpios. Então, peraí, ele está fazendo uma comparação aqui entre os bem-aventurados em relação a quem? Aos ímpios. Mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, o Salmo capítulo 1, ele faz essa comparação entre o justo e o ímpio. Isso vai perdurar ao longo de todo o livro de Salmos, dos louvores, e sempre falando no prazer da lei do Senhor, A palavra de Deus é o cerne do livro de Salmos. Então, essa tríplice, vamos supor assim, da interpretação de Salmos. Um é o justo, o outro é o ímpio, e entre eles tem a lei do Senhor. Nesse inteirinho vai entrar no lugar da lei do Senhor o próprio Jesus, vai entrar no lugar na lei do Senhor vários aspectos da palavra de Deus. Mas, lembrando que o Senhor Jesus é o verbo que se fez carne, portanto, é esse o cerne da questão em Salmos. Muito bem. Quem é esse bem-aventurado? Bem-aventurado significa abençoado. Se você pesquisar, botar lá no Google, traduzir bem-aventurado, botar para traduzir para o inglês, por exemplo, vai sair blessed. E abençoado, blessed. No português tem essa diferença. Já em outras línguas não tem. Mas é a mesma coisa, são palavras sinônimas, tá? Será que esse bem-aventurado, ele, quando fala, por exemplo, que tudo quanto fizer prosperará, está sendo em desrespeito ou a respeito da nossa vida somente aqui na Terra? Não é isso. Como nós podemos ver, há uma comparação entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Irmãos, qual é o caminho do justo? É Jesus, não é isso? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho do justo
é o próprio Senhor Jesus. Não é o ato, as práticas que ele faz. Não é ele tomar decisões e isso vai ser o caminho que ele trilha. Não. O caminho que o justo trilha é o próprio Jesus. Tá? O justo está no caminho de Jesus. Não tem a ver necessariamente com as coisas que ele faz no seu dia a dia. Porque ele já tem Jesus como seu caminho. No entanto, qual é o caminho do ímpio? Todo outro caminho. Sejam outros deuses, seja ele mesmo, seja nada ou qualquer outra coisa, ele está seguindo um outro caminho que não é Jesus. Então a comparação aqui é que o ímpio não estará junto à congregação dos justos. Quando nós convivemos com ímpios? Sim. Convivemos com pessoas que não são salvas? Sim. Então quando que haverá essa separação final? Depois do juízo de Deus. Ali haverá uma separação. Os salvos, os justos, os que seguem o caminho de Jesus, formarão uma congregação dos justos, ou seja, estarão no céu, reunido, congregação, uma assembleia, uma igreja, né, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, tudo isso é sinônimo, e os não salvos estarão, portanto, separados disso aqui. Agora, por que então, os salvos são chamados de bem-aventurados? Por que bem-aventurados seriam os salvos? Tá? É importante entender que bem-aventurado não é feliz. Várias traduções da Bíblia vão trazer feliz. Por exemplo, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é isso. É bem-aventurado. Porque você pode seguir o caminho do Senhor e não ser feliz nessa vida, porque você está sofrendo perseguições, torturas. Se você ler, hoje nós lemos Lucas capítulo 21, você percebe que o Senhor Jesus trará muitas dificuldades, você pode se entristecer. A palavra de Deus diz que nós devemos inclusive nos entristecer, chorar com os que choram, não é isso? Então quem está chorando, entristecido, Jesus, o próprio Jesus chorou. Então ele não está feliz, não é esse o centro da questão, mas ele é bem-aventurado porque ele é abençoado. Ou seja, o que seria a bênção? A bênção é a graça de Deus, é agraciado, é bendito, é a maior, a bênção é a maior. O que é uma bênção? É um presente que Deus nos dá, é a maior manifestação da graça, é a própria salvação. Então quem é o salvo, né? Que a gente já falou, nós somos salvos por meio de quê? Pela graça, por meio da fé. Então a salvação, o bem-aventurado, o bendito, é aquele que recebeu a graça de Deus e portanto é salvo. Quem não entende isso, que a bênção, a salvação, que a bênção no caso é a graça, a principal bênção de Deus para nós é a graça de Deus e a sua salvação, tem muita dificuldade de entender, por exemplo, a bênção de Jacó, quando Isaac abençoou Jacó, porque eles ficam confusos, eles acham que tem uma espécie de magia na palavra, tá? Que Isaac foi lá, abençoou Jacó, foi enganado, e aí, poxa, tem gente que pergunta, por que ele não voltou atrás? Por que ele não fez outra bênção? Por que ele já deu como encerrado, já tomou a bênção que era do irmão, né? Esaú fala, poxa, Jacó tomou a minha bênção. Por que ele faz isso? As pessoas mistificam isso, porque não entendem o que é a bênção de Deus, como é manifesta a graça de Deus. Considerando que a bênção maior é a graça, e ser abençoado, ser bem-aventurado é ser salvo, nós entendemos que toda bênção na Bíblia vai ter, ainda que não seja uma bênção ligada à salvação, vai ter o aspecto de apontamento para aquilo que é a salvação. Então, por exemplo, você tem um sacrifício no Antigo Testamento, aquele sacrifício apontava para Cristo. Toda a bênção que um pai dá ao seu filho, que um pastor dá à sua igreja, ou que o apóstolo, né, dava para as igrejas, ou que o sacerdote dava, todas essas bênçãos manifestam algumas características comuns daquilo que seria a própria salvação, que é a bênção maior de hoje. Então hoje nós vamos entender o que é a bênção. A bênção, em primeiro lugar, então, é a graça salvadora. Por isso,
Posto isso, a gente reflete, ora, se a bênção é a graça salvadora, se a principal bênção que Deus nos dá, né? Lógico que essa é uma bênção que Deus nos dá, é a graça, é a salvação, como a Bíblia diz constantemente que nós precisamos bendizer ao Senhor, porque bendizer está nesse espectro de palavra mesmo, de abençoar, de bendizer e tudo mais. Lá, por exemplo, vou dar um exemplo, Salmo 72, verso 19, irmãos, eu estou com os livros de Salmo quase todo na cabeça, estou ouvindo direto lá, as pregações vai ter muitos salmos aqui por diante, porque na verdade eu estou entendendo que o livro de Salmos contempla todo o espectro da Bíblia. Tá interessante como é que ele aborda vários assuntos e a gente repetindo e ouvindo várias vezes vai se atentando. Salmos 72, verso 19 vai dizer: e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Então, por que o salmista colocou aqui, e bendito seja o seu nome? Né? Que já que bendito está ligado, é a mesma palavra, sinônimo de abençoado, né? Como eu disse em inglês, pode ser colocado blessed, blessed be, enfim, e vai falando assim, que é a mesma palavra. Ou seja, como funciona isso? O que é isso? É, de fato, um reconhecimento da graça de Deus. Quando você bendiz o nome, você exalta o seu nome, tal qual o nosso nome, porque eu estou dizendo que toda a bênção aponta para a bênção que é a bênção principal da salvação. Então, quando nós bendizemos ao nome do Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor, nós estamos exaltando, dando glória, reconhecendo aquilo que o Senhor fez por nós, bendizendo o nosso próprio nome. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso nome será exaltado. Por que será exaltado? Porque estará escrito no livro da vida. O nosso nome recebeu uma honra de ser escrito no livro da vida. Aí eu pergunto, nós merecemos essa honra? Não merecemos essa honra. Deus, de forma abençoadora, agraciadora, nos agraciou com a sua bênção de ser escrito no livro da vida. Então, bendizer ao Senhor é adorar ao Senhor, é dar glória ao Senhor, é dar reconhecimento ao Senhor, e inclusive, em termos práticos, inclusive se curvar ao Senhor. Então vamos entender um pouco mais sobre isso, como é que a gente adora ao Senhor, como é que a gente vive toda essa realidade de bendizer ao Senhor. Porque eu estou falando de bênção, a primeiro ponto, a coisa mais importante é aquilo que nós devemos fazer, a bênção, bendizer o nome do Senhor, porque a Bíblia fala isso repetidas vezes, né? Bendito seja o nome do Senhor para sempre, enfim, bendizer ao Senhor é uma regra que nós temos. Então lá em Gênesis capítulo 24, 48, Gênesis 24, 48 vai dizer assim: e inclinando-me, adorei ao Senhor. Então olha que interessante, ó. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor. Então inclinar-se, adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor estão interligados. Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do meu irmão, a filha do irmão do meu Senhor para seu filho. Então, bendizer ao Senhor é dar glória a Ele. É um ato que Deus nos ordenou para que nós, inclusive, tenhamos uma função. Ah, porque Deus quer ser exaltado. Irmãos, Deus pode querer o que Ele quiser. Não cabe a nós sequer questionar. Mas Deus é tão bom que Ele ainda diz alguns motivos pelos quais, por que nós precisamos dar glória a Deus, por que nós precisamos bendizer ao Senhor, por que nós precisamos ter essa vida que honra ao nosso Deus. Deus colocou justificativa para isso, tá? E está lá essa justificativa. Aqueles que quiserem me acompanhar podem fazê-lo lá em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 7. Deuteronômio no início, a partir do verso 7, não vou te esperar não, tá, filha? Fica triste não. A partir do verso 7 vai dizer o seguinte: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, estou lendo o verso 7, de fontes e de mananciais que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras e azeite e mel,
terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Deus te deu. Então, aconteceu, está tudo bem, está indo bem? Louvará ao Senhor teu Deus. A gente já viu lá em Gênesis, pode deixar aberto aí que eu vou continuar lendo. A gente já viu lá que louvar ao Senhor, inclinar-se, adorar ao Senhor, tem a ver com bem dizer ao Senhor. Então, por que isso? Louvará ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Verso 11, capítulo 8, verso 11. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Então, por que Deus nos ordena que nós louvemos, adoremos ao Senhor? Para nós não nos esquecermos dele. Porque o Senhor sabe que nós somos fracos. Se nós não dermos graças a Deus pelas coisas que Ele nos dá, e aqui Ele está falando sobre tudo, sobre a terra, sobre o pão, depois mais à frente sobre a comida, sobre a casa, sobre tudo que nós temos. Se nós não exaltarmos o nome do Senhor, se nós não bendizermos o nome do Senhor, se nós não adorarmos ao Senhor, se nós não dermos graças por aquilo que o Senhor faz por nós nos esqueceremos dele. E quando nós prosperarmos, quando as coisas começarem a fluir, quando a nossa casa estiver em ordem, quando a nossa família estiver tudo funcionando, quando os nossos filhos conquistarem alguma coisa, nós corremos o risco de esquecer do nosso Deus. E Deus sabe disso, sabe que nós somos fracos e por isso tem a ordem que nós devemos adorá-lo, bendizer e dar graça. Então lá, na história de Gênesis, foi o servo lá, né, que foi lá buscar a esposa para o seu filho. Então, quando ele foi, ele tinha lá um compromisso, ele encontrou a esposa e a primeira coisa que ele fez foi dar graças a Deus. Por quê? Porque ele, como sendo fraco, segundo o que a gente acabou de ler aqui, ele poderia se exaltar, poderia se elevar o seu coração, ele poderia falar para o seu Senhor: olha, fui lá e achei a esposa ideal. Porque ele, não por maldade necessariamente, mas pelo fato de se esquecer mesmo. Mas Deus nos ordenou que nós nos lembremos. E fazemos isso exaltando e dando graça ao teu santo nome. Então esse é o principal motivo pelo qual nós assim devemos proceder. Quando nós tivermos o pão nosso diante de nós, daremos graças a Deus, porque foi Ele quem nos deu. Ah, mas foi o meu dinheiro que comprou. Ah, mas foi o meu trabalho que me permitiu ter esse dinheiro. Irmãos, tudo isso é vapor, é nada. Por isso que lá o Salmo 1 disse que os ímpios são como vento. Vai embora, isso tudo não é nada. Nós não, nós que somos os bem-aventurados, nós que somos os salvos, os abençoados, os agraciados, os benditos do Senhor, nós somos como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no seu tempo. Ou seja, nós estamos no controle, na soberania de Deus, nós entregamos o nosso controle, o controle de nossas vidas a Deus. Portanto, devemos sim dar graças a Deus por aquele que nos dá o alimento. Por exemplo, eu aprendi um pouquinho sobre adestrar cães. E junto comigo o irmão Zé Renato também aprendeu e inclusive superou o mestre, porque o cachorro dele está mais obediente que o meu. Mas enfim, o que nós percebemos? Que o cão, um animal irracional, ele entende muito bem de onde vem a comida dele. Ele entende. E tem certas coisas que a gente faz para que isso aconteça. Por exemplo, a gente não deixa a comida abandonada lá, enche o pote de ração, deixa lá, ele acha que é uma fonte inesgotável para sempre, que vai estar sempre lá. Não, a gente entrega para ele.
E o cachorro sabe disso, e ao saber disso, ele tem alguns comportamentos conosco que ele não tem com os outros. Com os outros ele rosna, ele late, com a gente não. Ele tem um respeito, uma submissão. Por quê? Porque ele lembra quem é que alimenta ele. Então o cachorro está mais sábio do que a maioria dos crentes de hoje, que acham que você tem que prosperar, tem que fazer, as coisas estão nas suas mãos. Mas na verdade não. Tudo o quanto temos e somos depende exclusivamente do Senhor. É por isso que o salmista lá no capítulo 13, verso 6, vai dizer: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, como o Senhor me tem feito muito bem, ele vai cantar e adorar ao Senhor. Irmãos, cantar, adorar, bendizer, louvar, inclinar, prostrar-se, está tudo ligado ao nosso ato de adoração ao Senhor. Então, esse salmista aqui, que eu não lembro quem foi, deixa eu ver aqui. Davi, né? Salmo de Davi. O rei Davi, então, lembrou-se de que tudo que ele tem, que as coisas que são feitas para ele, foram feitas por Deus. E porquanto ele cantará ao Senhor. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi não se esqueceu jamais de tudo que Deus fez por ele. E Davi sempre deu graças a Deus. Pois bem, nós precisamos aprender com Davi, que nós possamos sempre bendizer ao Senhor, dar graças a Deus, louvar ao Senhor, e nos lembremos que não podemos nos inclinar e se prostrar a nenhum outro. Não podemos jamais, em hipótese alguma, se prostrar e se colocar de joelhos diante de nenhum outro. Agora, então só quer dizer que bênção é só em relação a ser salvo, não ser... Não, irmãos, isso aqui, por exemplo, o exemplo que eu estou dando aqui, Davi está falando das coisas boas que ele recebeu. A bênção é algo, é uma graça imerecida, um dom, uma dádiva que Deus dá. E existem diversas expectações de dádivas na Bíblia, um monte. E agora, tudo isso tem apontamento para a bênção maior, que é a própria salvação. É isso que eu estou tentando dizer. O caráter de toda a bênção que nós recebemos simula, ou simboliza, ou aponta para o caráter da bênção maior, que é a salvação. Nesse caso aqui, por isso, ele cantará ao Senhor, por isso ele louvará ao Senhor. Por quê? Porque ele recebe de graça. E a salvação nós recebemos de graça. O próprio Deus, em relação às coisas da terra, da nossa vida aqui na terra, fez uma promessa que eu já li várias vezes aqui na Bíblia, não vou ler inteira não, mas é uma promessa, como é que eu posso dizer, indubitável, de forma clara, inquestionável. Está lá em Deuteronômio 28, que vai dizer, vou ler só do 1 ao 3. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Aí vai falar um monte de coisa, bendito quando entrar, quando sair, e tal, enfim. São promessas específicas para aqueles que são povo de Deus, ou seja, te exaltará, todas estas coisas te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Lembrando que o Senhor Jesus disse que ouvem e ouviam a voz do Senhor Jesus aqueles que são as suas ovelhas. Então isso é uma promessa exclusiva àqueles que conseguem ouvir a voz de Deus. Não dá para ouvir a voz de Deus se não se submeter à palavra de Deus. Porque se Deus tem uma voz, essa voz é Jesus, e ele deixou uma palavra, a voz dele manifesta a sua palavra. Então, aqueles que ouvem a voz de Deus são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Isso quer dizer que nós obedecemos aqui tudo quanto está escrito na Bíblia? Não. Mas nós nos sujeitamos, conforme a gente vai aprendendo. Olha, nós temos aqui na nossa igreja 2 exemplos. Eu e o irmão Zé Renato aqui, muitas vezes discutimos, constantemente aqui discutimos sobre alguns temas. Um deles, Jó, sobre o livro de Jó. Durante o estudo de Jó, o irmão Zé Renato mudou.
Perfeito. Também discutimos várias vezes sobre Apocalipse. E durante o estudo de Apocalipse eu estou mudando. Já mudei, na verdade. Por quê? Porque a ação vem do Espírito Santo. Então não diz respeito a nós, é aquilo que Deus faz por nós. Nós ouvimos a voz de Deus. E se nós quisermos entender aquilo que Deus nos permitiu entender, nós vamos entender. Porque a árvore, nós somos plantados, somos como a árvore plantada junto a ribeiros, que dão o seu fruto no tempo certo. E dentre os frutos, o entendimento é um deles. A gente pode não entender agora, mas depois, mais para frente, no tempo certo, a gente vai ter o entendimento. Para isso, é preciso ter a humildade de ouvir a palavra de Deus. E se nós ouvirmos a palavra de Deus, estas bênçãos de Deuteronômio 28 nos alcançarão. Amém. É uma condicionante, aqueles que são salvos. Bom, isso é uma promessa específica, né, conforme diz, para quem é povo de Deus. Mas até essa promessa, Deus prometeu, é um absurdo nós sequer esperarmos no sentido de cobrar isso do Senhor. Mas Deus prometeu isso. Até isso é um absurdo, tá? O salmista vai dizer lá no Salmos capítulo 8, verso 4, vai dizer: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então, irmãos, o que somos nós? Nós não somos nada. Está claro isso aqui. Nós somos o homem mortal, que é insignificante para Deus. Mesmo assim, né, na continuação lá do Salmo, vai dizer que Deus nos exaltou, nos glorificou, enfim. O que é o homem mortal para que te lembres dele? Não temos nós o direito de pedir e de esperar absolutamente nada do Senhor. Não temos nós o direito de cobrar ao Senhor. É por isso, por exemplo, que quando um filho meu, quando eu falo alguma coisa assim, meu filho, eu vou deixar você ver um filme, e aí eu esqueço, vamos supor, eu esqueço. Aí o filho vai lá no outro dia e fala assim: mas pai, você disse que ia deixar, você tem que cumprir, você falou, você deu sua palavra. Eu dou logo uma bronca, porque ele não tem o direito de me cobrar. É a mesma relação, porque eu posso mudar de opinião, eu posso determinar o que eu quiser. Se ele se comportou mal, se comportou bem aqui, eu falo, vai fazer tal coisa. No caminho daqui para casa ou daqui para lá, ele começa a se comportar, eu mudo. Assim como Deus fez diversas vezes na Bíblia. Diversas vezes Deus falou que ia destruir uma nação, não destruiu. Diversas vezes lá em José, a Bíblia diz que Deus transformou, eu não lembro exatamente o termo, mas transformou a maldade dos seus irmãos em bondade. Então, em vários momentos Deus falou para Moisés que ia destruir o povo e não destruiu. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, e eu sou pai, eu faço o que eu quiser com os meus filhos também. Se eu achar que merece, merece. Se achar que não merece, não merece. Então o filho não tem esse direito de cobrar o pai, tal qual nós não temos o direito de cobrar os nossos filhos. O nosso Deus. Não temos. Amém. Agora, uma vez que recebemos qualquer coisa, qual é a nossa postura? Gratidão. Por que gratidão? Porque aquilo que nós recebemos vem pela graça de Deus. Por isso nós somos agradecidos. A palavra tem sentido. Pela graça de Deus nós somos agradecidos. Nós nos lembremos então de bendizer o teu santo nome. Ou seja, até aquilo que Deus prometeu para nós, as bênçãos que Deus prometeu para nós e que estão na Bíblia, prometidas por Deus, com promessa de que se nós fizermos tal coisa, receberemos. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra, não é isso? Está escrito lá, é uma promessa. Tudo isso, até essa promessa, é um ato de graça. Ele assim o fez de graça. Até porque essas promessas são dadas antes de nós sequer existirmos. Não tem nenhum mérito nisso. A palavra de Deus, ela é eterna, dura para sempre, então ela já está. O verbo era antes da criação, no princípio era o verbo e estava com Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo quanto foi feito se fez por ele. Eu não lembro, então misturei tudo aqui, mas vocês entenderam, né? O verbo estava no princípio, é a criação de Deus, estava lá com o Senhor. A palavra de Deus, ela é desde antes de nós e assim ficará até depois de nós. Então a promessa que Deus colocou na Bíblia, Ele assim a colocou antes mesmo de nós sequer existirmos. Amém. Por isso nós não fizemos nada por isso. Não temos o direito de requerer nada. Amém. É tudo de graça.
Então existe, de fato, um caráter, um elemento sobrenatural nas bênçãos em geral, que é o quê? É a própria palavra de Deus. E é sempre nessa ordem também. Primeiro há uma bênção. Primeiro há uma bênção. E depois a exigência da obediência. Tá? Primeiro tem uma bênção. E depois a exigência da obediência. Porque a bênção, ela não é condicionada. Ela sempre foi entregue primeiro. A salvação, o plano de salvação, ele já existe. Desde que Deus decidiu criar o ser humano, ele já existe. Sempre, primeiro, tem a promessa de Deus, a bênção de Deus. Então, quando, por exemplo, nós analisamos o Sermão do Monte, primeiro, no capítulo 5, tem as bem-aventuranças, não é isso? Bem-aventurados, pobres em espírito, começa assim, se não me engano. E depois, no capítulo 6, guardai-vos de tal e tal coisa. Por quê? Porque primeiro tem a bênção. Ó, bem-aventurado, bendito, abençoado, agraciado, salvo. Agora, guarda-te de tal coisa, passa a fazer tal outra coisa. É assim, né? Vai falar de fazer esmolas, né? Tal, tudo isso. Então, é sempre assim. Porque nós pedimos a Deus, por exemplo, que Deus abençoe os nossos alimentos. Só para exemplificar, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele começa as suas cartas como? Graças te damos e tal. Primeiro a bênção ali, ele abençoando e tal. Depois ele vai dizer as ordenanças da igreja. Ó, irmãos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Primeiro é sempre assim. Depois as ordens. Primeiro a bem-aventurança, depois a ordem. Porque a salvação, ela é de graça. E toda a bênção simboliza isso. Então, por que nós pedimos a Deus que abençoe os nossos alimentos, por exemplo? Bom, já respondi isso antes, né? Mas elucidando um pouquinho mais. Porque ao mesmo tempo, nós nos lembramos de tudo quanto temos e recebemos de Deus, nós bendizemos ao Senhor, porque Ele misericordiamente nos deu o pão nosso. E claro que nós também podemos contar com as bênçãos que já nos foi dada na Bíblia. Não podemos cobrar. Por exemplo, a gente não pode ficar cobrando, mas a gente sabe de algumas bênçãos que a Bíblia promete em relação à comida. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que se nós bebermos bebida envenenada, nós não morreremos. É uma das bênçãos. O Senhor Jesus falou, por exemplo, que não é o que entra pela boca que contamina o homem. Então não é o que a gente come que contamina o homem. Irmãos, isso são promessas que Deus colocou. Tá? É claro que o sentido não é esse. A gente está falando que é o que sai da boca que contamina o homem. Ou seja, o que está no seu coração, o que você fala, é o que vai te contaminar, que vai te contaminar o interior. Mas, em outras palavras, também está dizendo que não importa o que você coma, não é isso? Não interessa o que você vai comer. Não interessa. Ciente disso, a gente ora pedindo a Deus que abençoe essa comida. Por quê? Você sabe lá o que alguém deixou cair na comida? Sabe lá o que o cozinheiro no restaurante fez lá? Sabe lá o que aconteceu lá num processo qualquer da fabricação da Coca-Cola? A gente não sabe. Então a gente pede o quê? A bênção de Deus para aquilo ali. Por quê? Porque a gente sabe que Deus prometeu várias coisas em relação ao nosso alimentar, o nosso comer. Então a gente ora, entrega nas mãos de Deus, consciente de que estamos debaixo de uma autoridade. E essa autoridade vai decidir o que cabe e o que não cabe a nós. Se decidir envenenar a nossa comida, quem vai garantir que a gente não seja envenenado? O Senhor. E se Ele quiser que a gente morra envenenado, a gente vai morrer. Não tem discussão quanto a isso, tá? Ele é o nosso Senhor. Então, consciente de que existem algumas promessas, nós não só agradecemos e bendizemos ao Senhor por nos dar a comida, por nos dar o alimento, como também bendizemos ao Senhor e pedimos que abençoe o alimento, porque conhecemos a palavra de Deus e sabemos que há promessas para nós em relação ao alimento. Então, é importante que nós sempre, diante de todo o alimentar, estejamos orando, agradecendo e pedindo a Deus que abençoe o alimento. Amém. Ah, por que você está falando? A gente já faz isso. Irmãos, a gente está sempre aprendendo. Não é interessante saber um pouquinho mais sobre como funciona a bênção de Deus? É muito importante. A gente convive com o pedido de bênção diariamente. A gente está sempre orando, pedindo a Deus para abençoar nosso projeto, nossos sonhos, nossos desejos. Então a gente tem que entender o que é isso que a gente está falando com o Senhor.
tá? Então tem esse aspecto de ser agradecido por aquilo que Deus faz e que a gente não merece, e tem o outro aspecto de haver promessas de Deus em relação a uma série de outras coisas que a gente pede que o Senhor abençoe. Ou seja, se for da vontade de Deus, que essas promessas estejam ao nosso alcance. Bom, diante disso tudo, o servo de Deus, que anda segundo os seus estatutos, né, que provavelmente leu lá no Salmos 1, ou seja, que não se assenta na roda dos escarnecedores, esse que é salvo e dedica-se, não é só salvo, ele é salvo e se dedica ao Senhor, esse de fato, agora vem um fator importante aqui que nós precisamos aprender, ele tem autorização de Deus para abençoar os que estão debaixo da sua autoridade. O servo de Deus, servo do Senhor, que se dedica a cumprir a palavra de Deus, ele tem de Deus a autoridade para abençoar aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Eu não tenho autoridade, por exemplo, para abençoar uma pessoa acima de mim, meu pai, por exemplo. Não tem, a não ser na condição de salvo e ele não salvo, né? Do contrário, ele tem autoridade, teria autoridade para me abençoar. No caso dos dois salvos. Eu não tenho autoridade para abençoar aqueles que não estão debaixo da minha autoridade. Membros de outras igrejas, por exemplo. Não tenho. Mas nós todos temos a autoridade de Deus se não nos sentar na roda dos escarnecedores, ou seja, nos dedicarmos a seguir a palavra de Deus, de abençoar pessoas. Vou dar alguns exemplos de pessoas com autoridade para abençoar na Bíblia. A primeira delas é o próprio pai. O pai tem autorização e permissão de Deus para abençoar seus filhos. Gênesis 27, 32. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Verso 33. Olha a gravidade do negócio, hein? Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a calça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Olha a gravidade do negócio, ele se estremeceu e falou: olha, abençoei o cara errado, e ele vai ser bendito. E Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. Ou seja, não é isso? Bradou e disse a seu pai, para a gente ter a noção da gravidade: abençoa-me também a mim e meu pai. Então ele falou: poxa, será que eu não tenho um restinho de bênção para mim aí não? Abençoa também a mim. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então existia uma bênção autorizada por Deus a ser dada por Isaque e que foi tomada. E no verso 36, então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção, e perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Bom, Isaque, na continuação da história, vai abençoar também seu filho, mas é uma bênção diferente. E o que eu quero trazer aqui é que essas coisas, por exemplo, primogenitura, quem é o primogênito? Quem nasce primeiro. Todas essas coisas são simbólicas, representativas. E tanto é que não teria como alguém tomar a primogenitura do outro. Faz sentido isso? Eu agora fui o primeiro a nascer. Faz sentido isso? Meu irmão é mais velho que eu. Não, eu agora sou o mais velho. Não faz sentido isso, é ilógico. Só que essa primogenitura, ela é espiritual. Ela não é natural, de acordo com a nossa natureza aqui. Ela é espiritual. E a bênção também. Agora, por que Isaque estremeceu? Por que Isaque simplesmente não desfez? Falou: não, ele tomou a bênção aqui, vou dar para você aqui essa bênção. Por que ele não fez isso? Porque a bênção que é dada simboliza, aponta, indica, demonstra características da bênção maior, que é a salvação. Irmãos, uma vez que a pessoa seja abençoada, ela está abençoada para sempre. Uma vez que a pessoa é salva, ela está salva para sempre. Ora, mas espera aí, Jacó mentiu.
Ele enganou seu pai, ele fez de tudo, fez um esquema, macomunou-se com sua mãe, foi lá, mentiu para seu pai era cego para as crianças, pegou, o irmão era peludo, ele não era peludo, o irmão era peludo, pegou um animal lá que tinha um pelo, botou no corpo e falou com o pai já velho, doente. Aí o pai falou, quem você é? Ele falou, não, eu sou Esaú. Esaú mesmo, pai desconfiado, é Esaú mesmo? Sou Esaú. Então deixa eu botar a mão aqui para sentir. Aí sentiu os pelos, ou seja, Jacó mentiu, enganou seu pai. Aí o pai, enganado, abençoou Jacó. Já era, já recebeu, acabou. Não importa. Por quê? Porque uma vez que nós somos abençoados pelo Senhor, uma vez que nós recebemos a salvação do Senhor, não tem mais volta. Estamos salvos para sempre. Isso é muito claro em todos os aspectos da Bíblia. Todas as histórias difíceis na Bíblia ficam fáceis quando você entende o plano de salvação. Há um alinhamento. Jesus Cristo falou para nós que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Ele não falou isso. Ele nos deu autoridade, irmãos. Ele falou, olha, o que nós ligarmos na terra será ligado na terra. Jesus Cristo falou isso para a igreja. Ou seja, a igreja tem autoridade para ligar e desligar. A igreja tem autoridade para abençoar. Que igreja que tem autoridade? Uma igreja que se encaixa no perfil de Salmos 1, de todos os outros salmos, de não se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, uma igreja que se dedica a dar ouvidos à voz do Senhor. Todos os indivíduos bíblicos que têm autoridade para abençoar são aqueles, inclusive para amaldiçoar também, são aqueles que assim o receberam do Senhor e são dedicados a seguir e ouvir, dar ouvidos à palavra do Senhor. Bom, então o pai tem autoridade para abençoar. Essa questão de abençoar, por que ele não voltou atrás? Eu acho que está claro, porque uma vez entregue a bênção já era, ela simboliza, indica, aponta a salvação que vem do Senhor, que é a bênção maior, a graça de Deus, e tem a autoridade do pai. Tem também a autoridade da igreja, já acabei falando aqui, a autoridade da igreja. A igreja tem a autoridade de Deus para abençoar. Números capítulo 6, verso 22, vai dizer assim, e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos dizendo, olha só, assim abençoarei os filhos de Israel dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, como é que funciona a bênção? Por que eu disse que a gente tem que estar alinhado com o Senhor? Porque aqui o Senhor Deus está dando autoridade para o sacerdote, no caso Arão, de abençoar os seus filhos, os filhos do povo de Deus ali. Mas essa autoridade que ele está dando, nessas condições, não é Arão dizendo, eu te abençoo e serás abençoado. Isso se aplica a todos que têm autoridade. Não é o pai que abençoa o filho, não é a igreja que abençoa ou desabençoa, é o Senhor que através daqueles elementos de autoridade que Deus instituiu na terra, como pai, como igreja, como sacerdotes, ele abençoa. O sacerdote, ele é um representante disso. Então Arão, ele foi orientado por Deus a quando for abençoar alguém, dizer, o Senhor te abençoe. Então quando nós oramos também, pedimos a bênção sobre o nosso alimento, nós estamos pedindo que o Senhor abençoe. Quando nós vamos abençoar os nossos filhos, nós pedimos que o Senhor te abençoe. Por isso é importante, inclusive, que os filhos peçam bênção aos seus pais. Peçam bênção. Você viu a postura de Jacó? Jacó armou, planejou, matou um animal, cozinhou um animal, ficou um tempão trabalhando para receber a bênção do seu pai, porque ele sabia que o seu pai estava alinhado com a vontade de Deus. Seu pai não se assentava na roda dos escarnecedores. Oi? Tudo bem, maquinou lá, tudo lá. Jacó ficou um tempo, isso foi uma coisa demorada para preparar tudo, e ele foi lá e mentiu para o seu pai para receber a bênção do seu pai. Crianças, peçam aos seus pais que lhes abençoem. E pais,
abençoe seus filhos. Como? Deus te abençoe. O Senhor te abençoe. Te abençoe. Ah, pai, eu quero estudar para uma prova. Que Deus abençoe a sua prova. Ah, pai, eu quero fazer tal coisa. Que Deus abençoe. A gente tem que aprender com a orientação que o próprio Deus deu aqui. Não será abençoado. Eu vou lançar uma palavra profética aqui que vai te abençoar. Não, irmãos. A nossa autoridade, ela só existe porque existe uma autoridade sobre nós, que é o Senhor. Ele nos capacitou, Ele nos deu essa autoridade, nessas condições, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer. Então, até a autoridade que nós recebemos está submetida a uma autoridade maior, que é a do próprio Deus. 2 Samuel, verso 6, 18, vai dizer o seguinte: e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quem é que está abençoando aqui? O rei. Ou seja, toda figura de autoridade instituído na Bíblia por Deus tem, portanto, autorização de Deus para abençoar aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Isso, inclusive, vale, por exemplo, já dei o exemplo, não vou ilustrar, o próprio apóstolo Paulo. Então, o pastor tem autoridade de abençoar os membros da sua igreja. Como? Nele, eu te abençoo. Não, irmão, é a autoridade do Senhor, que Deus te abençoe, tá? Entendendo? Agora, por que isso, a gente precisa entender isso? Para a gente não ficar em vãs repetições. Quando nós falarmos, Deus te abençoe, entenda o que você está falando, que a bênção que é do Senhor, está prometida por Deus, está disponível, e Deus nos deu autorização para usufruir disso, mas, contudo, dependerá do próprio Senhor. Ele é que decide. Não tem o apóstolo Paulo. Quem mais tem bênção, tem autoridade para abençoar? O marido. O marido tem autoridade para abençoar a sua esposa, dando-lhe honra. Em 1 Pedro 3,7 vai dizer, igualmente, vós, marido, coabitais com elas, com o entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros, de quê? Da graça, da bênção da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então, olha só, o marido, ele precisa abençoar a sua esposa, dar honra à sua esposa como sendo vaso mais fraco, de maneira que ela, reconhecendo ela como sendo coerdeira com ele, da graça de Deus, né, da bênção de Deus na sua vida, de maneira que, do contrário, as orações do marido são impedidas. Como é esse amor que o marido tem que ter para sua esposa? Vai, inclusive, de encontro a isso. Ele tem que abençoar a sua esposa. E ao ter que abençoar e reconhecer a graça na vida da sua esposa, isso demonstra que o marido é, portanto, a autoridade sobre a sua esposa. E a esposa deve, portanto, se submeter à autoridade do seu marido. E isso sem contradição alguma. Tá certo? Hebreus, capítulo 7, verso 7, vai dizer, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, quem tem autorização para abençoar? O maior. É o maior que abençoa sempre o menor. Então, o filho não tem autoridade para abençoar o pai. As pessoas da igreja não têm autoridade para abençoar o pastor, a não ser que seja a igreja, porque a igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade para expulsar o pastor, a igreja tem autoridade para ordenar, reconhecer o pastor. Tudo isso está nas mãos da igreja. Irmãos, está claro a questão da bênção? Então nós estamos encerrados por hoje. Somos gratos por Deus, pela palavra que nos deu.